Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula realizada em sala de aula, vamos falar um pouquinho aqui sobre metabolismo do glicogênio e gordura durante o exercício. Então, as aplicações práticas. Então, bom gente, como nós vimos na aula anterior, nós verificamos que, de acordo com esse gráfico que aqui está exposto para vocês, nós temos aqui no eixo Y o gasto de energia e embaixo no eixo X a intensidade do esforço. Aqui nós temos esses três campos que indicam o glicogênio muscular, a glicose sanguínea e os lipídios. Então nós podemos identificar que numa condição de repouso, nós vamos oxidar então lipídios e glicose sanguínea. Então nessa situação vai ser preservado o glicogênio muscular. Já numa intensidade de 40% do máximo, que se refere a uma intensidade baixa, como se fosse uma caminhada ou um trote muito leve, nós vamos ter uma oxidação maior então de lipídios. E uma parte pequena, uma oxidação pequena, uma depressão pequena aqui de glicose sanguínea. E nessa situação já começamos a utilizar também o glicogênio muscular como substrato energético. Então, o que dá para a gente entender em relação a esse gráfico aqui que mostra esses 40% de utilização de intensidade desse esforço? Que o lipídio como substrato energético, ele é o superior, ele é o predominante. Já a 55%, nós vemos o quê? Um aumento pequeno do gasto de lipídios como substrato energético e um aumento moderado já do glicogênio muscular. Então, nessa situação, até 55%, quem que é predominante aqui? Os lipídios, né? Então, eles são predominantes nessa situação. Já a 75% do esforço, que é uma intensidade moderada, como se fosse para um indivíduo treinado, uma corrida a 10 ou 11 ou até mesmo 12 km por hora numa esteira, isso estou dando uma média, tá? Uma estimativa. É claro que isso pode variar de indivíduo para indivíduo conforme a sua individualidade biológica, o seu nível de treinamento, tá? Então aqui nessa situação de 75% de intensidade do esforço, o que é utilizado? É utilizado uma parcela bem grande de glicogênio muscular como substrato energético. Tá? Só para a gente entender essa questão aqui. E esse gráfico ele vem reforçar um pouquinho que foi apresentado no slide anterior. Então a gente vê, olha aqui pessoal, então nós temos aqui os carboidratos, tá? Nesse gráfico aqui, nessa linha em azul. Então embaixo aqui nesse eixo X, nós temos aqui o percentual do exercício de acordo com o consumo máximo de oxigênio. Então o exercício a 0%, ou seja, ele está parado, a 100%, esse indivíduo está realizando um esforço máximo. Então a gente olha que essa curva de carboidratos aqui dentro dessa linha, ela aumenta conforme a intensidade do esforço aumenta. E ela é inversamente proporcional aos lipídios, ou seja, à gordura. Então, numa condição de repouso, a gente olha aqui, ó, que o gasto, a oxidação de lipídios, ela é maior, ela é determinante aqui nessa situação. E conforme o tempo vai passando aqui, não o tempo, aliás, voltando, conforme a intensidade vai aumentando, diminui-se a utilização de gordura como substrato energético. Alguns autores têm discutido que esse é um ponto muito importante no processo de perda de peso. Quando nós trabalhamos com uma depressão muito alta de carboidratos. Por quê? Porque numa condição de repouso, para o organismo retomar a homeostase, haverá uma utilização maior de gordura como substrato energético durante esse processo. Aquilo que a gente comentou no quadro, aqueles desenhos que eu fiz para vocês falando do EPOC, tanto do EPOC rápido, do EPOC lento e do EPOC ultra lento. Tá? Embora esse ponto que eu avisei agora, que eu comentei com vocês, são suposições. A gente está falando agora exatamente da questão do esforço, tá? Existe esse ponto de consumo maior de carboidrato durante.
E numa condição de repouso, existe um consumo maior de gordura como substrato energético. Então, alguns autores têm dado essa indicativa, tá? Esse indicativo, no caso, que quando você depleta as reservas de carboidrato com o esforço físico, nós precisamos, então, manter a homeostase do organismo, manter as funções do organismo, potencializando o consumo de gordura como substrato energético. Porém, isso ainda não é consensual na literatura, mas vale refletir em torno daquele ponto que eu falei sobre o EPOC. Então, aqui trazendo um pouquinho de exemplo, então a gordura ela vai ser depletada de forma mais proeminente quando nós temos aqui um percentual que gira em torno entre 50% a 55% do consumo máximo de oxigênio e de carboidrato a partir de 70% do consumo máximo de oxigênio. Então, o que seria o consumo máximo de oxigênio? Só para reforçar essa situação. Então, é a capacidade máxima de captar, transportar e utilizar o oxigênio nos grupos musculares ou nas células musculares que estarão realizando o esforço físico. Agora, gente, tem outro ponto importante que é retratado aqui em relação à intensidade do esforço. Então, nós temos aqui uma intensidade de esforço de 20% do consumo máximo de oxigênio. E no eixo aqui, no eixo Y, mostra-se a oxidação de gordura em quilocalorias hora. Então, se o indivíduo realizar aproximadamente um esforço de 20% do consumo máximo de oxigênio, ele estará gastando aproximadamente 150 quilocalorias por hora. Já a 50% do consumo máximo de oxigênio, ele estará gastando aproximadamente 320 quilocalorias hora. A 80% nós já vamos ver um decréscimo da utilização de gordura como substrato energético, ali em torno de 175 quilocalorias hora. E a 100% ele vai estar depletando, oxidando no caso, menos de 50 quilocalorias hora. Mas aí a gente fala o seguinte, poxa, então nessa situação eu vou fazer um exercício de baixa intensidade. Mas eu tenho que analisar, quando eu penso dessa forma, que não existe só o carboidrato, aliás, não existe só a gordura como substrato energético, existe o carboidrato. Então, esse outro percentual que não está sendo mostrado aqui, está sendo que depletado o carboidrato como substrato energético também. Então, são os dois, tá? São os dois. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre as vias, o processo de quebra para gerar energia através dos lipídios. Então esse processo ele é mais lento, então acaba demorando mais. O processo que envolve o carboidrato é mais rápido, então ele acaba sendo utilizado de forma mais rápida também. Já já a gente vai falar sobre isso. Então aqui para reforçar, nós temos esse gráfico que mostra o seguinte, que quanto maior a intensidade do esforço, maior será a utilização de carboidratos como substrato energético. Quanto menor a intensidade do esforço, maior será a utilização de gordura como substrato energético. Então, eles são inversamente proporcionais. Aqui um ponto muito importante, que eu tinha reforçado isso com vocês já em aula, falando do indivíduo que é treinado, que realizou uma prova de longa duração. Então aqui nós temos aqui, nesse gráfico, nessa figura 4.5, que foi retirada do livro do Powers de Fisiologia do Exercício, que está disponível para vocês lá na biblioteca da Unicesumar. Então aqui, o que é mostrado aqui? O tempo, tá, de exercício que esse indivíduo realizou durante 4 horas. Então, uma prova de 4 horas. Então, a gente vai para modalidades de endurance, modalidades de resistência aeróbia. Então, nessa situação, ele realizou um exercício entre 65% a 75% do consumo máximo de oxigênio. Tá? Ele manteve isso, não oscilou nem menos, nem mais que isso. E aqui, no eixo Y, nós temos o percentual do gasto energético desse indivíduo. Então, o que aconteceu? No início da prova, aqui
na primeira hora de prova, esse indivíduo ele gastou mais triglicerídeos musculares. Então a gente subdividiu o tipo de lipídio que ele oxidou aqui. A gente estava falando só de lipídios, mas aqui nós temos dois tipos de lipídios. Quais? Os triglicerídeos musculares, que estão na fibra muscular, então os lipídios, a gordura da fibra muscular, e aqui nós temos um percentual maior, ó, que são os ácidos graxos livres plasmáticos, que esses estão o quê? Na nossa corrente sanguínea. Então esse indivíduo começou a oxidar tanto triglicerídeos musculares quanto os ácidos graxos plasmáticos. E a gente vê que a proporção dos dois é diferente. Por quê? Porque nós temos mais ácidos graxos plasmáticos disponíveis na corrente sanguínea para serem utilizados como substrato energético. Aqui, inicialmente, nós temos aqui, trazendo agora para o ponto dos carboidratos, a gente já falou um pouquinho dessa subdivisão entre os carboidratos, aliás, do glicogênio hepático e do glicogênio muscular. Então, comentei com vocês que a nossa maior reserva de glicogênio, ela está nos diferentes músculos estriados esqueléticos que nós temos, e parte está armazenada no fígado em forma de glicogênio hepático. Então, nossa maior reserva, nossa primeira reserva é o glicogênio muscular, nos diferentes grupos musculares existentes no nosso corpo. A nossa segunda reserva é referente a o glicogênio hepático. E a nossa terceira reserva é referente à glicose circulante na corrente sanguínea. Então, aqui em relação ao glicogênio muscular, por que ele foi mais utilizado no início? Porque ele estava prontamente disponível no músculo estriado esquelético. E por que a glicose não foi tão utilizada? Porque essa glicose, ela foi convertida em glicose, ela não era glicose. Nós tivemos uma liberação hepática, então qual que é o hormônio que vai fazer a quebra dessa glicose, do glicogênio em glicose? Nós tivemos uma liberação de glucagon, então para quebrar aquele polissacarídeo animal em partículas menores, aí do polissacarídeo para o oligosacarídeo, disacarídeo e o monossacarídeo, que é a glicose, que ela foi disponibilizada consequentemente depois na corrente sanguínea. Então, inicialmente, o que estava mais próximo para esse indivíduo utilizar como substrato energético? A glicose ou o glicogênio muscular? Acredito que o glicogênio muscular. Por quê? A glicose ela precisou passar por um processo de quebra para ser disponibilizada depois. Por isso que tem um aumento exponencial dela depois. Então aqui nós temos o mesmo gráfico que vai mostrar aqui a intensidade do esforço, tá? Aqui é na figura 4.14, também retirada do livro de fisiologia do Powers. Então aqui, um percentual bem pequeno, ó, inicialmente numa intensidade de esforço de 25%, é decorrente dos triglicerídeos musculares. A maior parte se refere aos ácidos graxos livres, que estão no plasma, na nossa corrente sanguínea. Uma parte um pouquinho maior aqui de glicose plasmática, e a menor parte se refere ao glicogênio muscular. Já 65% de esforço, a gente vê que a proporção de triglicerídeos musculares aumenta, os ácidos graxos livres plasmáticos diminuem, tá? Lembrando lá naquela aula que a gente passou um pouquinho, que a gente discutiu a questão da mudança do tipo de fibra, tá? Que quando a gente começa a intensificar o esforço, a gente tem uma mudança da utilização das fibras do tipo 1 para as fibras do tipo 2. Lembra que a gente tem uma descarga maior adrenérgica, então uma maior liberação de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, então uma ativação maior do sistema simpático, como eu comentei com vocês, está ocorrendo aqui. Tá? Então nós vamos ter uma utilização maior nesse sentido do que? De glicogênio muscular. Por quê? Ele é o combustível maior do que? Das fibras glicolíticas, que são as fibras do tipo 2A, que são aquelas fibras
que são consideradas como fibras rápidas, fibras de contração rápida. Mas eu também fiz uma subdivisão para vocês e falei que essas fibras elas também podem ser consideradas como fibras intermediárias, porque a fibra de contração lenta é aquela que vai usar a gordura como substrato, ela é lipolítica, ela é uma fibra de resistência. A fibra do tipo 2A é uma fibra glicolítica, tá? Então ela vai ser utilizada mais em questões de curto período, tá? Curto período. Quanto, Braulio? Provavelmente entre 30 e 45 segundos nós vamos ter uma utilização bem grande delas. Tá? E nós temos aqui nessa última questão aqui, 85%, uma utilização maior ainda do glicogênio muscular. Por quê? Aqui a gente já está transitando nesse esforço entre as fibras do tipo 2A e as fibras do tipo 2X. Essas fibras do tipo 2X, como eu falei para vocês, são aquelas fibras fosfogênicas, aquelas fibras de potência. Aqui a gente vai utilizar esses dois tipos de fibras. É claro, a gente não consegue mensurar quanto de cada uma delas, mas elas são predominantes, especialmente as fibras do tipo 2A, tá? Tipo 2A. A do tipo 2X seria mais em ações de potência, ações muito rápidas e muito curtas, como por exemplo um salto. Aí outro ponto importante, trazendo o exemplo lá daquele atleta ali que fez aquela prova de 4 horas de duração. Você pode me falar o seguinte: Braulio, você me disse que é utilizado apenas o glicogênio e os lipídios como substrato energético. Eu falo assim, não, amigão, mas em algumas situações, nós vamos utilizar também a proteína como substrato, principalmente quando nós temos modalidades de longa duração, 3 a 5 horas. Nos minutos finais ali, ou no período final, nós podemos utilizar entre 5 a 10% de proteína, tá? Ponto importante também. Então, modalidades de resistência aeróbia nos minutos finais, nos últimos minutos ali, após essas 3 horas, nós vamos ter uma utilização, então, de proteína como substrato energético. Aí vamos aqui para esse outro gráfico que traz essa mesma situação em relação à oxidação de lipídios, tá? Então, ó, essa parte aqui tracejada. Então, o que ela mostra aqui, ó? FFA. O que é esse FFA? São os ácidos graxos livres. Então, numa intensidade bem baixa, nós vamos usar mais ácidos graxos livres como substrato energético. Então, na nutrição esportiva tem sido recomendado aqui os triglicerídeos de cadeia média para serem suplementados, TCM, tá? Aqui é um exemplo que pode ser utilizado aqui como suplementação, tá? Mas isso em condições de atletas de alto rendimento. Aí a gente já vê aqui a 65% que está um pouquinho misto, ó. Tá aqui o plasma, né, o FFA, que são os ácidos graxos livres, e a utilização de glicogênio está um pouco mista, tá? Então, nessa situação, dependendo então do indivíduo que é avaliado, então aqui nós temos uma especificidade em relação ao indivíduo que foi avaliado. Esse indivíduo aqui nessa situação foi um indivíduo treinado. Então, os indivíduos treinados aerobiamente, eles podem aumentar a oxidação de gorduras em intensidades mais elevadas, tá? Mas eu tenho uma especificidade, que é um dos princípios do treinamento esportivo. Já 85%, o que a gente pode ver aqui, pessoal? A gente pode identificar aqui a maior parte de utilização de energia se refere ao glicogênio muscular, tá? Aí trazendo aqui pontos que eu já comentei com vocês. Então, qual que é a nossa reserva de glicogênio, de carboidrato? Nós temos uma reserva muito grande, ó, de aproximadamente 1.600 calorias, lembrando, isso é um padrão para um homem de 70 quilos, 1,70 m, não está considerando nenhuma especificidade em relação a nenhuma modalidade. Então aqui, em azul, glicogênio muscular, em laranja, glicogênio hepático e aqui em cinza, a nossa glicose plasmática.
tá? Então, a quantidade total de carboidratos está em torno de 500 gramas do nosso corpo. Então, quais são os principais pontos relacionados aos carboidratos, tá? Ponto importante aqui, ó, para o nosso cérebro, para a gente conseguir mentalizar e captar a lição de hoje. Glicose funciona como combustível primário para o tecido neural. A glicose é a única fonte de energia para as nossas hemácias. 1 hora de exercício de alta intensidade, o que seria alta intensidade? Pelo menos com valores iguais ou superiores a 85% do máximo. Vai reduzir em aproximadamente 55% as reservas de glicogênio. E 2 horas de exercício vão depletar todas as reservas de glicogênio muscular. Então, o que eu preciso fazer em exercícios muito intensos e prolongados? Suplementar carboidrato, tá? Agora, olha por outro lado aqui, a quantidade de gordura que a gente tem no nosso organismo, tá? Uma quantidade bem alta, tá? 12 quilos aproximadamente, 12 mil gramas de gordura, que é distribuída em forma do quê? De tecido adiposo, de triglicerídeos intramusculares, triglicerídeos plasmáticos e ácidos graxos livres. Então essa reserva ela é muito maior. Ela é importante em algumas situações da nossa vida, principalmente para a faixa etária dos idosos, porque ele trabalha como fator isolante e, além de fator isolante, fator protetor contra eventuais quedas. Então, se essa pessoa tem uma quantidade maior de gordura, ela pode minimizar riscos relacionados a fraturas. É claro, pontos que eu já falei na outra disciplina de medidas e avaliação. Nós temos que ver qual que é o tipo de gordura, se é a gordura visceral ou se é a gordura subcutânea. A gordura visceral é aquela gordura que é muito prejudicial para o nosso organismo. Por quê? Ela diminui a expectativa de vida. E além disso, o que ela faz, essa gordura visceral? Ela afasta as vísceras. Ao mesmo tempo que ela afasta as vísceras, ela comprime o coração e faz esse coração trabalhar com mais dificuldade, com mais carga. Por isso que o indivíduo obeso, ele tem uma atividade simpática maior. A frequência cardíaca de repouso dele é mais elevada, porque o coração ele precisa bombear mais para levar sangue rico em oxigênio para as nossas células. Então, nessa situação, se você está trabalhando, por exemplo, com um indivíduo que está com um nível de gordura visceral elevada, torna-se necessário adequar o tipo de atividade física que vai ser realizada. Além disso, contatar um nutricionista para poder também adequar os hábitos alimentares desse indivíduo. Então aqui, pessoal, pontos aqui em relação aos ácidos graxos plasmáticos. O que eles são? São ácidos orgânicos, tá? Cadeia longa com mais de 12 carbonos. Eles podem ser tanto os saturados, que eu já falei para vocês, que é aquela gordura ruim, tá? Quando a gente adquire via alimentação, principalmente daqueles alimentos que são os alimentos ultraprocessados, tá? Então, um exemplo de alimento ultraprocessado, o sorvete, tá? Então, eles podem ser tanto saturado ou insaturado. Os insaturados são aqueles que são mais saudáveis. Me dá um exemplo, Braulio. Azeite de oliva. Então aqui os triacilgliceróis, então são formados pela ligação de 3 moléculas de ácidos graxos com o glicerol, tá? Então, o que acontece aqui? São chamados de gorduras neutras ou triglicerídeos. Então a principal função desses lipídios é o quê? Reservar energia, tá? Lembrar disso. Reservar energia. Então, como que funciona toda essa oxidação de lipídios? Ponto importante para vocês verem que esse processo é lento. Tá, ó. Primeiro ponto, vai haver o quê? Uma mobilização dos ácidos graxos livres a partir do tecido adiposo. Então, vai ser transportado esses ácidos graxos livres para o músculo estriado esquelético através da circulação sanguínea. Então, vai haver uma captação desses ácidos graxos livres pela célula muscular. A partir dessa captação,
tá? Vai haver uma mobilização desses ácidos graxos, tá? E transporte para o citoplasma. A partir desse transporte, eles vão ser mobilizados para o interior das mitocôndrias e eles vão ser oxidados dentro das mitocôndrias. Então esse processo ele acaba ocorrendo bem lentamente. Então, gente, por hoje é só. Tenho mais outra aula para discutir um pouquinho com vocês sobre as questões relativas a treinamento aeróbio em jejum. Será que esse treinamento é efetivo? Nós vamos discutir então na próxima aula que vem a seguir. Tá bom, pessoal? Brigadão e por agora é só. Então vocês vão manter o contato comigo via e-mail. Então meu e-mail aqui braulio.branco@unicesumar.edu.br e também pelo estúdio na sala do café. Quando? No nosso horário de aula. Então na próxima segunda, dia 24, tá? Acredito que seja esse dia, vamos conferir aqui. Segunda-feira, então, essa aula está sendo gravada para vocês aqui, ó, no sábado, pessoal. Então, no dia 24, às 10 horas da manhã, tá bom? Um grande abraço aí para vocês e vamos manter o foco.